Meus amigos, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, mais um jogador do Flamengo fazendo história na Copa do Mundo 2026. Dessa vez foi Gonzalo Plata, ele mesmo, meus amigos e minhas amigas. Olha o que ele fez, heróico, não dá para definir de uma outra maneira. Ele fez história para a seleção equatoriana. Obviamente que não só ele, todos os outros jogadores. O BKSS, treinador, foi a loucura depois do apito final do jogo contra a Alemanha. A gente vai falar sobre isso, desse gol heróico de Gonzalo Plata, maneiro demais. E tem gente batendo cabeça por conta disso. Mais um jogador do Flamengo, mais um jogador do Flamengo, amigo. O Flamengo é um time que é uma seleção, né? Vários jogadores selecionáveis, inclusive disputando Copa do Mundo, entre outros que poderiam estar. Exemplo, o Pedro, centroavante. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Alexandre, que inclusive é um jogador de Copa do Mundo, está com a seleção brasileira. Vou trazer uma informação para vocês. Depois do nosso último vídeo, muita gente com medo de o Alexandre vai sair, não assinou coisa nenhuma. Calma, já vou trazer para vocês. E tem jogador convocado para a seleção sub-17, mas o Flamengo não deve liberar. Por quê? Calma, vou explicar isso tudo para vocês no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, sua colaboração. Antes de mais nada, galera, estou gravando esse vídeo exatamente 8h13, depois do jogo do Equador contra a Alemanha, e vou publicar nessa sexta-feira pela manhã, tá bom? Então, só para a audiência rotativa entender. E é sensacional, tô vendo as imagens aqui dos jogadores da seleção equatoriana comemorando, porque a Alemanha saiu na frente, 1-0, Equador empatou, e aí o Gonzalo Plata, aos 33 do segundo tempo, fez o segundo gol, gol da virada, gol da vitória e gol da classificação, porque com esse resultado a seleção do Equador faz história e consegue a classificação para a próxima fase. No grupo E, a Alemanha, Costa do Marfim e o Equador. Os três se classificaram, o Equador em terceiro. Cara, o BKSS comemorando, sensacional. Eu fiquei arrepiado. Vou te falar, eu sou apaixonado por futebol, mas a Copa do Mundo é sensacional, gente. Essa Copa do Mundo tá maneira demais, maneira demais. Eu tenho algumas críticas em relação à parada técnica, em relação, por exemplo, enfim, o jogo tem que parar, alerta de tempestade, isso também eu não curto particularmente, mas os jogos estão maneiros demais, é só jogo bom. Cabo Verde podendo se classificar, Curaçao até fez um jogo interessante contra a Costa do Marfim. O Gonzalo Plata tá falando agora emocionado. Pô, é maneiro demais, gente. Isso é maneiro demais. Pô, a gente está tendo a oportunidade de ver uma baita Copa do Mundo. Maneiro, muito bacana. Enfim, não sei quem será campeão, mas eu torço para as melhores passarem. Eu não vou negar, não. Por exemplo, a gente pode ter Brasil e Portugal, Brasil e Argentina na semi, bacana demais. Por falar em Copa do Mundo, tem um jogador do Flamengo que está lá com a seleção brasileira, e a gente já noticiou isso aqui, e eu tô vendo muita gente com receio, tá? Galera, não tem mais como ter a não renovação, tá? A não renovação do Alexandre, porque ele já assinou. Desculpa que eu parei aqui para ler uma mensagem para ver se era importante para trazer até no vídeo. Não tem como, sabe por quê? Porque ele já assinou a renovação de contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Tá assinado o documento. Vene, mas como que ele assinou se ele tá com a seleção? Gente, vamos lá, existe a tecnologia. Assinou de maneira digital, tá? Ele é gente como a gente. Entrou, sei lá, vou dar um exemplo aí. Você entra às vezes no gov.br para assinar um documento, aí vai lá, reconhecimento facial. É basicamente isso, tá assinado. Tanto é que alguns clubes até sondaram o jogador durante, inclusive, a Copa do Mundo, tá? Ligaram para o empresário do atleta, que se chama Pablo Miranda, e o empresário, a resposta que o empresário deu para todos foi:
ele já assinou a renovação de contrato com o Flamengo. O novo vínculo dele com o Flamengo vai até dezembro de 2027. Não tem como mais, tá? Não ter a renovação. Já está assinado, para vocês entenderem de uma vez por todas. E por que eu estou falando isso? Porque no meu último vídeo eu trouxe uma declaração, ele falando sobre o carinho dele com o Porto. E muita gente achando que ele estava voltando ao Porto. Não, ele não faltou respeito com o Flamengo, ele apenas expressou o carinho dele por um clube que ele teve muito sucesso na passagem dele por lá. E eu não vejo o menor problema de ele falar que se um dia quiser voltar, beleza. Mas não vai ser até dezembro de 2027, porque já está assinado o novo contrato dele. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. A questão do Danilo, ainda não temos novidades e vamos ter novidades em breve. Inclusive a pessoa acabou de me responder. Vamos anunciar quando voltar da Copa do Mundo. Tá aí. Uma pessoa do Flamengo acabou de me dizer, inclusive, vamos anunciar quando voltar da Copa do Mundo. E é isso, tá tudo bem. Tá assinado. Por que o anúncio tem que ser feito agora? Só para deixar vocês, torcedores, tranquilos, deixa lá, quando a Copa do Mundo acabar, ele é anunciado. Vamos lá. É o seguinte, galera, tem um zagueiro convocado para a seleção sub-17, seleção brasileira sub-17. Trata-se de Daniel Thuram, tá? Já falei desse jogador aqui para vocês, grande destaque da categoria de base, embora tenha 17 anos, mas o moleque é forte, tem um porte físico que chama atenção, se destaca na saída de bola, uma ótima bola aérea, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Enfim, um jogador que joga dos dois lados da zaga, isso é interessante demais. E ele está fazendo parte do grupo que vai viajar para Portugal para a intertemporada. Porém, o Flamengo recebeu a informação da CBF que o Daniel Thuram convocado. Embora a CBF ainda não tenha divulgado os nomes, isso é uma informação minha, uma apuração minha. E aí resta saber se o Flamengo vai liberar esse jogador ou não para a seleção sub-17 para disputar esses amistosos. Por quê? Porque ele está fazendo parte do grupo que está treinando, que vai viajar para Portugal. E aí o Flamengo vai botar ali na ponta do lápis, não sei se vai conversar com os empresários do atleta, para decidir se libera ou não. O que é mais vantajoso para o Flamengo? Ter o jogador na seleção sub-17 fazendo amistosos ou ter o jogador treinando com o elenco profissional com o Leonardo Jardim? Eu confesso para vocês que eu fico na dúvida. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Porque eu acabei de receber a informação, confirmei a informação e eu nem pensei sobre isso. Eu fico na dúvida, vou ser muito sincero, tá? Tanto é que eu ainda não sei quais amistosos serão pela seleção sub-17. Depende também do nível do adversário. Eu acho que seleção é sempre muito bom para o atleta, até para ele se sentir valorizado. Porém, o cara vai estar treinando com o 01 do Flamengo, Leonardo Jardim, o treinador principal do Flamengo, com jogadores de altíssimo nível. Onde ele vai crescer mais? Onde ele vai aprender mais? Tá, vou responder agora pensando rapidamente. Eu acho que ele vai evoluir mais treinando com os profissionais do Flamengo. O Flamengo não pensa em uma valorização de Daniel Thuram na seleção para vender em amistosos pelo Sub-17, creio eu. Então, eu levaria para Portugal. E você? Já dei minha opinião, agora falta você. Caio Jorge pode virar reforço do Flamengo, a especulação voltou à tona. Tudo por causa da recuperação do Caio Jorge, praticamente refeito de uma lesão que o afastou de alguns jogos no primeiro semestre do Cruzeiro e a busca do Flamengo por um camisa 9 que ainda não avançou. No Rio de Janeiro, setoristas do Fla asseguram que o rubro-negro vai voltar à carga para tentar contratar o centroavante de 24 anos de idade, que foi alvo de uma proposta no início do ano de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Cheguei a contar para vocês, algumas semanas atrás, que gente do Cruzeiro lamentou o fato de o Pedro Lourenço, o dono da SAF cruzeirense, não ter levado esse negócio adiante, por entenderem que as cifras eram bem interessantes. Mas Cruzeiro assegura que não vai haver acordo, ainda que o Flamengo reapareça com uma proposta. E dessa vez, até o staff do Caio Jorge está convencido de que não é hora de se mudar para um rival brasileiro, mesmo com o Caio Jorge podendo atuar
num clube da Série A por não ter alcançado o limite de jogos. Ele tem 12 partidas no Brasileirão, é exatamente o número de jogos que não impede. A partir do 13º é que você fica proibido de atuar por um outro clube. Temporada atual do Caio Jorge de 26 jogos, 12 gols e 2 assistências. Recentemente, o KJ teve direito a um reajuste salarial e passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Cruzeiro. Ele está sendo preparado, até do ponto de vista psicológico, para só sair diante de propostas do velho continente. A chance de jogar na Europa é hoje a grande ambição do Caio Jorge, enquanto veste a camisa do Cruzeiro. Dá para descartar que KJ será reforço rubro-negro, apesar do interesse antigo do Flamengo. Você, rubro-negro, gostaria de quem para vestir a camisa 9 e disputar a posição com o Pedro? Ou essa posição não é necessária? Use espaço para comentário, opine. Só para completar, durante a live dessa quinta-feira aqui no canal do Nicola, troquei mensagens com o José Boto para perguntar se Davi Romero, o atacante do Tigre, um dos artilheiros do campeonato argentino, estaria perto de virar reforço do Fla. E a resposta foi: não há nada tão próximo ou que esteja a ponto de estourar para que ele seja reforço do Flamengo. Assim que tiver novidades, volto para deixar vocês bem informados. Só não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. A gente gosta muito da presença de vocês, mas participem, engajem e mandem esse vídeo para bastante gente.